Olá! Nos módulos passados, nós abordamos temas importantes como as vedações previstas na LRF para fim de mandato e as vedações previstas na Lei 9.504 para o período eleitoral. Neste módulo, abordaremos o processo de transição de mandato de fato, à luz da regulação que regulamenta esse tema, em especial a Lei Complementar Estadual número 260 e a Resolução do Tribunal de Contas número 27 de 2016. Para começar, vamos então delimitar o que é a transição de mandato para os fins da legislação que trataremos agora. Bem, podemos definir a transição de mandato como os atos e fatos pelos quais ocorre a troca de poder entre uma administração pública cessante e uma administração entrante. Este período envolve a transferência de responsabilidades, de informações, de recursos e da autoridade de um grupo político para outro grupo. Ou seja, aqui não estamos falando de conceitos genéricos, e sim dos atos concretos que devem ser tomados pelos envolvidos nos dias que antecedem a passagem de bastão. Portanto, a transição de mandato é um processo com várias etapas. Gestor e gestora. Vamos lembrar que nos vídeos do módulo 1 desta série educativa, vimos que a LRF tem um olhar ali mais focado na responsabilidade fiscal, ou seja, na ação planejada e transparente para garantir o equilíbrio das contas públicas. Agora, veremos que o regramento para a transição de mandato vem ao encontro da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tem como objetivo ali garantir a supremacia do interesse público sobre os interesses individuais desse ou daquele gestor. Ou seja, o gestor não é o dono da coisa pública. Mais especificamente, a preocupação é com a continuidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos à população. Portanto, o objetivo da legislação que trataremos a seguir é orientar o processo de transição de mandato de forma a evitar práticas patrimonialistas vistas na nossa história recente, como quando um gestor, para prejudicar o seu adversário político, some com as chaves da prefeitura, ou então quando ele leva toda a documentação e zera os sistemas de informação. Ou então quando deixa vencer contratos essenciais, ocasionando a interrupção dos serviços públicos essenciais no início do mandato do seu sucessor. Então, sob o ponto de vista dos envolvidos e dos interessados nesse processo, de maneira genérica, podemos falar em pelo menos quatro. Primeiro, o gestor em fim de mandato. Veja, gestor, a transição é uma oportunidade para você fechar com chave de ouro seu período e reiterar o compromisso que você tem com a população que o elegeu. Além disso, uma dica: deixe tudo registrado para a prestação de contas. Lembre-se, é o futuro gestor que enviará a documentação ao Tribunal de Contas do Estado. Evite problemas burocráticos para você. Segundo, o gestor em início de mandato. Você é o maior interessado nesse processo, pois a você recairá a obrigação de garantir o acesso da população aos serviços públicos e por isso ela o cobrará. Então, aqui é o momento de entender como funciona a prefeitura que você irá assumir. Quais são os seus pontos sensíveis? Quais são suas forças? Qual é o planejamento de curto e longo prazo? A dica é: exija ao máximo o cumprimento dessas normas. Documente tudo. Em caso de alguma irregularidade, denuncie. O terceiro interessado na transição são as instituições fiscalizadoras. As principais são o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Portanto, qualquer cidadão pode representar esses órgãos no caso de descumprimento das normas que aqui vamos tratar. Por último, a população. Essa, com certeza, é a maior prejudicada quando os objetivos do processo transitório não são cumpridos, pois seu interesse é que o serviço público seja prestado continuamente e com qualidade. Então, por exemplo,
Quando o município fica sem contrato de fornecimento de algum tipo de medicamento, em razão da desorganização da gestão, quem sofre as consequências é a população quando procura o posto de saúde. Muito bem, definido o que é a transição de mandato, sua importância e os seus interessados, surge uma indagação relevante. Eu pergunto, no caso de reeleição, podemos falar em transição de mandato? Bem, aqui para responder, diferente do que falamos em vídeos anteriores quanto às regras da LRF para aumento de despesa com pessoal e disponibilidade de caixa no último ano de mandato, a resposta é não. Como não há troca de gestor ou grupo de poder, não podemos falar em transição formal de mandato. Agora vamos ao ponto mais interessante. Como deve acontecer essa transição? Bem, dada a importância do tema, no caso de grande parte dos estados brasileiros, e aí Pernambuco foi pioneiro nessa iniciativa, existe legislação específica para regulamentar esse tema. No nosso caso, a Lei Complementar Estadual número 260 de 2014 e a Resolução do Tribunal de Contas 27 de 2016. Juntas, elas estabelecem as diretrizes a serem seguidas para uma transição de mandato de prefeito eficiente. Nos próximos vídeos, explicaremos justamente as principais regras desses normativos, incluindo as responsabilidades do atual prefeito, as responsabilidades do novo prefeito e os documentos mínimos para uma transição de governo eficiente. Até o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.